Olá, bem-vindos ao canal Pausa. E hoje é um dia muito especial, onde nós vamos receber uma convidada, a doutora Lidiane Fagundes, que é especialista na área civil e vem trazendo um vídeo super interessante pra gente sobre os direitos do consumidor nesse momento de pandemia. Ela vai falar hoje sobre eventos, shows e viagens. Vamos conferir as informações? Oi, gente! Hoje vamos continuar falando sobre os direitos do consumidor, especificamente sobre os shows e passagens aéreas. A situação que estamos atravessando interfere diretamente nas relações diárias de todos os setores da sociedade. Com o fechamento dos estabelecimentos em geral e a paralisação de parte considerável da atividade econômica do país, os prejuízos advirão para consumidores, mas também para os fornecedores, sendo que ambos possuem respaldo legal para se proteger desse fortuito aqui tratado como a pandemia do Covid-19. Antes de adentrarmos ao tema especificamente, precisamos entender como se dá a relação de consumo, como o ordenamento jurídico conceitua essa relação. Em linhas gerais, a relação de consumo ela é baseada na responsabilidade objetiva, pela qual o empresário responde objetivamente pelos produtos e serviços que oferece no mercado. Pois bem, durante a pandemia do coronavírus, são recorrentes as situações em que os fornecedores de produtos e serviços estão impossibilitados de cumprir suas obrigações contratuais. Por exemplo, no caso das viagens e shows que tiveram que ser cancelados por causa do isolamento social. E mesmo adotando todas as medidas ao seu alcance, e sendo caracterizado, portanto, a hipótese de fortuito externo acima citado, que é uma excludente da responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço. Assim, em se tratando da pandemia do Covid-19, o consumidor ele encontra-se amparado sim pelo Código de Defesa do Consumidor, estando livre do pagamento de multas contratuais, tendo ainda o direito de pedir remarcações, reembolsos, entre outras proteções. Por outro lado, o fornecedor, segundo a mesma legislação, não poderia responder pelo inadimplemento decorrente desse fortuito externo que é a pandemia, ou seja, que ele não deu causa e está fora da sua atividade fim. O Código de Defesa do Consumidor é estruturado de forma a proteger, a defender o consumidor, mas obviamente que não admite o desequilíbrio nessa relação a ponto de gerar onerosidade excessiva ao fornecedor, ao prestador de serviço, em que ele seja obrigado a arcar sozinho com todos os ônus diante de um fortuito externo, como é o caso. As empresas, obviamente, também não podem ser indiscriminadamente responsabilizadas, né? Sendo necessário ter em mente que a atividade empresarial possui uma função social e a preservação dessa empresa ela é interessante para a sociedade, uma vez que gera riqueza econômica, cria empregos, renda e contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país. Então, como fica o direito, por exemplo, de quem já pagou por um show, de quem tinha uma viagem marcada, que é o objetivo desse vídeo? Como eu já havia postado aqui, para trazer segurança jurídica tanto aos consumidores quanto aos fornecedores, foi editada uma medida provisória. Já houve também algumas outras decisões, além do termo de ajustamento de condutas para essas situações envolvendo a relação de consumo. Em relação à medida provisória citada, a 948, que eu já postei, ela dispõe que na hipótese do cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluindo aqui shows, espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação do serviço das reservas e dos eventos cancelados, disponibilizem o crédito para uso ou abatimento na compra de serviços de reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa, ou outro acordo a ser formalizado com o consumidor de acordo mesmo com a disponibilidade e a vontade do consumidor. Estabelece que as relações de consumo regidas pela medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito e força maior e por isso não ensejariam danos morais.
ocorre, segundo o especialista, há uma afronta à Constituição nesse artigo 5º da medida provisória, e é discutível aí, então, o cabimento ou não de indenização, uma vez que o consumidor ele não está obrigado a aceitar ali as alternativas postas pelo fornecedor ou prestador de serviços, o que já tem ocorrido, né, no caso. Dito isso, então, é possível ao consumidor remarcar a data sem custo de outras cobranças ou taxas adicionais. Aqui fica uma dica: se o serviço tiver sido contratado, por exemplo, por meio de uma agência ou uso de prestador de serviços aqui no Brasil, este é quem deve reembolsar ou remarcar o hotel sem custos adicionais ao consumidor. E como isso pode ser feito? Os consumidores podem entrar em contato com seus fornecedores de produtos ou serviços nos canais disponibilizados em suas plataformas digitais ou na plataforma mantida pelo Ministério da Justiça, que é consumidor.gov.br, a fim de negociar os prazos, os valores, a suspensão temporária do contrato, remarcações e até mesmo cancelamento sem cobrança de multa para tanto, né? Portanto, a solução mais adequada, novamente, né, para o momento que estamos vivendo é o diálogo, é a negociação, é a renegociação entre as partes, buscando um consenso na solução das relações contratadas. Os fornecedores devem apresentar alternativas aos consumidores, como feito, por exemplo, no setor de aviação com as passagens aéreas. Os consumidores, por outro lado, podem decidir com razoabilidade, optando por medidas mais brandas, pela remarcação no lugar do cancelamento, pela reutilização quando poderia exigir o reembolso, por exemplo, entendendo a importância de suas decisões e, sobretudo, o impacto sobre as pequenas e médias empresas, para que prevaleça o equilíbrio e o bom senso e, acima de tudo, a empatia entre as partes neste momento. Mais do que nunca é importante, né, a gente ter consciência de que nós fazemos parte de um todo e que qualquer decisão que eu tome em relação ao outro terá um impacto num todo, né? Terá um impacto não micro, mas macro. Então a gente precisa mesmo ter consciência das nossas decisões. Um abraço a todos e até mais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante das informações que a doutora Lidiane trouxe pra gente. Espero tê-la mais vezes aqui enriquecendo o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aqui o seu like pra gente, que é muito importante. Compartilha essa informação e até o próximo vídeo.